Meu nome é Rui Pereira Camilo Júnior, eu sou diretor da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês nesta manhã de sexta-feira, em que nós vamos ter aí a alegria de discutir o tema Mulheres no Cinema, com 3 grandes mulheres, né? Estarão conosco a cineasta, diretora, roteirista Vera Egito, né? Vera é uma das grandes diretoras nacionais. Ela é formada pela ECA, né, pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Começou a sua carreira como assistente de direção no premiado filme O Cheiro do Ralo, de Heitor Dália. Na publicidade, dirigiu mais de 30 filmes comerciais na produtora Paranoide BR, e também criou e dirigiu vários clipes, né? Dezenas deles, trabalhando com Arnaldo Antunes, Céu, Thier, Carol Conká e todos os músicos. Estreou como diretora com o curta-metragem Espalhadas pelo Ar, e em seguida lançou o curta Elo, em 2009. Ambos foram selecionados pela seleção de crítica do Festival de Cannes. Ela escreveu e dirigiu clássicos modernos do nosso cinema, como o longa-metragem Amores Urbanos, e ela roteirizou os elogiadíssimos dramas Serra Pelada, de 2013, e Elis, de 2016. Atualmente, também, ela é criadora, roteirista e diretora-geral da série Todos Nós, da HBO, né, desde o ano passado. Também, além dessa atuação tão importante, com tanto destaque no nosso cinema, a Vera é uma militante, né, do movimento feminista, é uma mulher que reflete sobre as questões femininas e que, de certa forma, traz essa temática para a arte que produz, né? E para debater com ela, nós teremos também 2 craques aqui, né? Em primeiro lugar, a doutora Luciana Brasileiro, né? Advogada, mestre e doutora em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, vice-presidente de Direito e Arte do IBDFAN, conselheira científica do IBDFAN em Pernambuco, pesquisadora do Grupo Constitucionalização das Relações Privadas da UFPE. E a doutora Fernanda Leão Barreto, advogada, professora de Direito Civil, mestra em Família na Sociedade Contemporânea pela UXAL, graduada em Direito pela Federal da Bahia, conselheira da seccional baiana da OAB, vice-presidente do IBDFAN da Bahia, presidente da Comissão Nacional de Direito e Arte do IBDFAN. Então, são juristas com uma cabeça aberta para essa realidade da arte, do cinema, e que, com certeza, além de também serem mulheres que pensam a situação da mulher, então serão debatedoras importantes da Vera nesta manhã. Eu agradeço a presença das 3, eu falo em nome, evidentemente, de todo o de advogados, e, em especial, da sua presidente, a doutora Viviane Girardi. A ASP tem a honra, né, de uma entidade constituída há quase 80 anos, mas, pela primeira vez, ela tem um quadro diretivo formado majoritariamente por mulheres, né? Nós temos uma presidente, a primeira presidente mulher, a vice-presidente também mulher, e maioria na diretoria e uma situação de paridade no conselho. Então, também isso acho que é uma coisa que a gente sempre fala com muito orgulho. Eu não podia deixar de resistir à tentação de contar a todos, de falar como nós somos orgulhosos de participar dessa gestão com esse perfil. Vera, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá a todos. Bom dia. Eu que agradeço o convite de estar aqui, de falar com vocês não só sobre mulher, mas sobre cinema, e fiquei muito feliz em saber que vocês têm uma presidente, uma presidenta, e claro que é assustador pensar que é a primeira, mas que bom também que é, né, que chegamos aqui. Acho que esse cenário vem mudando no Brasil nas últimas décadas, as mulheres chegando à universidade e, portanto, chegando ao mercado qualificado de trabalho. Então, é uma consequência aí de um projeto e de uma luta da sociedade civil que a gente começa a ver em todos os campos, né? Mulheres atingindo todos os campos. É claro que se a gente faz um recorte racial, a gente fica menos feliz, porque quase sempre quando a gente fala que temos mulheres no comando, quando a gente olha, são mulheres brancas ou consideradas brancas, enfim, de ascendência mais europeia.
e quase nenhuma mulher em comando, pelo menos no cinema, negras ou indígenas, enfim. Então, isso é impossível não fazer esse recorte, né? Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que olhar para o Brasil e entender o quão multiculturais somos e estranhar o quanto o poder está na mão de uma etnia só, que é uma etnia também representativa da cultura brasileira, óbvio, mas não é a única. Então, a gente sempre tem que olhar isso e estranhar e se indignar e tentar encontrar maneiras de resolver. E o meio jurídico, eu acho que, eu estava falando isso com vocês antes de começar, eu acho que é os principais meios para agir, né? Cada vez mais eu acho que a militância dentro da arte, além da gente fazer obras de arte que debatam isso, a gente tem que procurar se organizar enquanto sociedade civil mesmo, juridicamente, institucionalmente, para reivindicar os nossos direitos. Aí eu não sei como é que eu começo, gente, vocês têm que me ajudar. Se eu falo de filmes, se eu falo de dados, como que a gente começa? Olha, você tem Vera, nós queremos ouvir você sobre todas as dimensões, então agora é questão de ordenar prioridades, né? Mas todos esses temas são importantes, que estamos aqui para ouvir você sobre cinema e sobre mulher e sobre a mulher no cinema. Eu acho que a gente passa por um caminho aí de análise do cenário do audiovisual brasileiro, que não é só o cinema, né? A gente tem agora os streamings, as séries, né, que são as plataformas, essas plataformas todas que a gente assina para assistir, para ter acesso a séries, a filmes, além da TV aberta. E o cinema, que por conta da pandemia está totalmente parado, né? As salas de cinema estão abertas, mas a frequência está muito baixa. Então, a gente tem esse mercado onde existem filmes que são destinados, como é que eu posso dizer, a um mercado de arte que é importantíssimo, geralmente apoiado por incentivos fiscais governamentais, porque acho que vocês devem saber disso melhor do que eu. Uma das funções do Estado é incentivar a pesquisa e a arte, né, o pensamento. Então, a produção artística de vanguarda, a produção de pensamento, ela precisa ser subsidiada pelo Estado, porque é uma produção de riqueza, né, para qualquer nação. Aí você tem o mercado audiovisual, que está não necessariamente conectado com essa vertente autoral, mas está mais conectado com o público e com fazer público. E aí a minha série da HBO, por exemplo, ela é 100% financiamento privado da HBO América. E as produções da Globo também, né? Então, as produções do Netflix, algumas são, algumas não são. Mas então você tem um incentivo ali privado, né? E esse incentivo privado está dentro de uma lógica de mercado, do que o público, do que o mercado quer comprar, não quer. Então, é uma outra lógica, que são lógicas que se conectam porque são profissionais que trabalham nos dois campos. E você tem o audiovisual da publicidade, que eu também trabalhei, que aí é 100% mercado, claro, são obras destinadas a vender produtos e bem pouco conectadas com a produção artística. Digo bem pouco, são um pouco porque a gente está ali fazendo filmes, então os profissionais envolvidos são profissionais da arte, mas com uma conexão ali com a agência, com o cliente, é uma outra proposta. Em todos esses campos, a liderança de projetos, que é a criação e a direção, é absolutamente dominada por homens. E imagino não, né? Com certeza pelos mesmos motivos que é no direito, que é na engenharia e que é em qualquer área de pensamento. A gente tem décadas aí onde as mulheres não foram incentivadas, ou mais que isso, foram vedadas o acesso delas à educação, à formação. Então, não tem como acontecer milagre, né? Além do apagamento, a gente falou um pouco da Alice, antes da conversa da Alice Guy Blanche, que é uma cineasta francesa do começo do século, que foi uma das fundadoras do cinema. O cinematógrafo foi inventado na França no final do século XIX pelos irmãos Lumière. Então é um país onde o cinema nasceu, literalmente. E a Alice é uma cineasta que produziu centenas de filmes e que foi convidada para filmar em Hollywood no começo do século. Ela era uma cineasta muito importante, ela estava entre os grandes cineastas do momento, inclusive criando a linguagem cinematográfica, que naquele momento ainda começava a ser entendida, né? Como é que eu filmo uma cena de perto, de longe, como é que eu faço com a câmera? Ela participou da construção dessa linguagem e ela foi absolutamente apagada. Eu estudei na USP 5 anos, eu nunca
eu nunca ouvi falar no nome dela. Então, não é só que eu não vi um filme dela, eu nunca ouvi falar no nome dela. E isso acontece em todas as áreas, né? Tem uma peça na Broadway que chama The Other Mozart, que é sobre a irmã mais velha do Mozart. Eu tenho vontade de chorar quando eu ouço essa história. A irmã mais velha do Mozart era um geninho, assim como ele, provavelmente tinha alguma coisa ali no DNA deles, compositora, brilhante no piano, mas que aos 13, 14 anos precisou parar de se apresentar porque ela precisava casar e não ficava bem para uma mulher da sociedade da época, uma mulher, uma criança na época considerada mulher, se apresentar ou se exibir daquela forma, assim como nunca ficou bem ela também divulgar coisas que ela escrevia. Então hoje, quando se olha de novo para essa história desses irmãos, é possível que muitas das sinfonias que o Mozart escreveu aos 5 anos talvez não sejam dele, ou não sejam totalmente dele, né? E isso é muito triste, não só por esse caso dessa menina que foi apagada e não incentivada, e aí com 14 anos já foi casar, já foi ter filhos, que é uma coisa maravilhosa, se é o que você quer, se é o que você deseja, óbvio, mas não sei se uma criança tem essa capacidade, não sei não tem essa capacidade de discernir, mas enfim, a capacidade dela artística e criativa foi totalmente apagada e ele brilhou também por mérito, também era um gênio, isso não é questionado, mas assim como The Other Mozart, assim como essa outra Mozart que a gente nunca ouviu falar, assim como a Alice, que a gente nunca ouviu falar, existem muitas mulheres que a gente nunca ouviu falar, e que tem um papel fundamental na construção da nossa cultura. Eu falei de um filme aqui nos nossos papos de antes que chama Estrelas Além do Tempo, que é sobre 3 cientistas da NASA, mulheres negras. Uma foi responsável inclusive pela invenção do primeiro computador ali dentro da NASA, e que também foram absolutamente apagadas e esquecidas, isso no momento ainda da segregação, do apartheid americano muito forte ali. Então, o filme mostra que uma das cientistas, ela para ir ao banheiro, ela não podia usar o mesmo banheiro que a equipe. Ela tinha que atravessar um pátio e ir para outro prédio, que era o prédio onde as pessoas negras poderiam usar o banheiro, assim, que é uma coisa assustadora e recente. E, claro, o quanto isso atrapalha um trabalho também, uma pessoa que está ali trabalhando um trabalho super complexo e não tem acesso a um banheiro, isso é um índice só, né? Um dos problemas só. E, claro, que o trabalho intelectual dessas mulheres foi totalmente apagado e agora renasce através desse filme. Eu acho um filme importante de assistir, Estrelas Além do Tempo, que mostra, quando a gente olha e pensa, nossa, mas não tem pessoas negras em destaque, não tem mulheres negras ou não negras em destaque. A gente precisa aprofundar um pouquinho mais esse pensamento, entender por que não tem, né? Tem dados, agora no Dia da Mulher eu estava vendo as reportagens na Folha, em outros jornais, que teve uma que me chamou muita atenção, que o empreendedorismo no Brasil, ele é 50-50%, mulheres e homens. Então, mulheres empreendem tanto quanto homens. Na pandemia mais, por uma necessidade absoluta, por desemprego, por falta de acesso à formação, então você tem que empreender. Bom ou ruim isso? O ruim é que a quantidade de financiamento que mulheres conseguem é a metade da quantidade de financiamento que os homens conseguem. Então, você tem ali o impulso empreendedor, a ideia, mas quando você vai pedir dinheiro no banco ou no patrocinador, o homem consegue muito mais que a mulher. Esse é um dado que diz muito do nosso machismo, porque ele é invisível, né? Você não... Claro, a pessoa que está ali fazendo análise no banco, não é que ela fala, eu não vou dar um empréstimo para você porque você é mulher. Mas isso está arraigado ali, num lugar muito profundo cultural, que você sequer entende, você acha que não, eu analisei os dados e não foi. Mas não é verdade, né? Quando um homem senta ali e fala da ideia dele para o negócio dele, você tende a confiar mais, você tende a achar que ele é mais capaz. E isso acontece em todos os campos, né? No cinema, eu sou uma exceção, são poucas mulheres que lideram equipes, e a gente lidera equipes muito grandes, de 50, 100, 200 pessoas, orçamentos muito altos, e é claro que para a mulher, um comando direto vindo de uma mulher, e eu vivo isso desde os 20 e poucos, quando eu comecei a dirigir, ele muitas vezes é muito mal recebido. E a minha profissão exige que eu dê comandos diretos.
faça isso, não faça isso, faça aquilo. E o set é um lugar muito hierárquico, muito organizado, né? Não dá muito tempo. Claro que eu sou totalmente contra qualquer tipo de abuso, né, moral, ou enfim, mas é que não dá tempo de você falar, oi, por favor, será que você poderia, por favor, montar aqui uma torre para botar a câmera, se não for te incomodar? Não dá tempo, a câmera é ali alta, é só isso, e as coisas têm que acontecer. E quando os homens dão um comando, é um comando mais bem recebido, né? Tem uma outra reportagem da Vice, que eu li faz uns anos, que eu comentei até num outro bate-papo essa semana sobre mulher, que são dois conselheiros de investimentos, uma mulher e um homem, que trabalham numa empresa americana. A reportagem descreve melhor os dados. E eles são uma dupla de conselheiros. E os números dele, do homem, da dupla, são muito melhores. Então, ele consegue melhores negócios para a empresa de investimentos do que ela. E todo mês tem as conversas com ela sobre como ela pode melhorar o rendimento dela, como ela pode atrair os clientes para os investimentos que são os melhores ali para a empresa. Até que um dia os dois resolvem fazer um teste. Ele começa a mandar e-mails pelo e-mail dela e ela começa a mandar e-mails pelo e-mail dele. E claro que o que acontece no final do mês é que o rendimento dela sobe e o dele baixa. E aí, na reportagem, eles falam que o rapaz, fala que foi muito assustador, porque ele era a mesma pessoa escrevendo, mas a assinatura do e-mail era Maria, não era João. Que os clientes começaram a responder muito ele. Mas por que você quer que eu entre nesse investimento? Eu não entendi, mas onde que você acha que isso é melhor? Eu não concordo. E ela falou, nossa, foi mágico. Assim, tudo que eu propunha, que interessante, vou pesquisar, concordo. Foi um negócio assim. Então, de novo, eu não acho que esses clientes conscientemente falam, eu não vou escutá-la porque ela é mulher. Mas isso está arraigado. Ela entende desse assunto, né? Tem certeza que você sabe do que está falando? Que é uma coisa que... A pergunta de você escrever esse roteiro sozinha, eu ouço a minha carreira inteira. Você é ótimo esse roteiro, você escreveu sozinha? Muito. Eu falo, não, pedi ajuda para o meu pai. É uma pergunta tão estranha. Ou se eu sou atriz, por que eu não sou atriz? Essa pergunta eu ouço desde a faculdade. Você vai fazer filme, por que você não é atriz? Que é uma profissão brilhante, inclusive, né? Eu não tenho a menor vocação para ser atriz, é uma profissão que exige muito talento, muito estudo, muito empenho, mas que é mais aceita, né, para as mulheres, né, do que a de direção. Então, eu acho que o nosso papo o que eu desejo é gerar uma reflexão no quão arraigado está o nosso machismo, né? Porque nós mulheres também reproduzimos machismo, e o quanto esse machismo está arraigado nos homens. E mesmo quando a gente não quer, ou quando a gente acha que não está sendo machista, a gente está. Porque faz parte de uma estrutura, né? A estrutura que faz a gente se entender como gente desde criança. É uma luta, todo dia a gente tem que se perguntar se a gente não está sendo machista, não está reproduzindo isso, né? No cinema, a gente tem um teste, eu estava falando disso, teste que chama teste de Bechdel. Ele começou com uma cartunista sobre o mundo dos cartoons, dos quadrinhos, dos HQs, que também é um mundo muito masculino, muito machista, e migrou para o cinema. O teste você faz 3 perguntas para o seu roteiro, você enquanto autora, roteirista, autor. A primeira pergunta é: existem personagens femininas com nome e com fala? Pode parecer uma pergunta engraçada, mas já muitas obras já respondem que não. Tem mulheres que aparecem, mas elas não têm nome. Qual a questão de ter nome ou não um personagem? Geralmente, o personagem que tem uma história mais desenvolvida, você sabe o nome dele. Quando ele só aparece 1 ou 2 vezes, você não sabe o nome dele. Então tá, aí você responde, sim, tem uma personagem feminina com nome, que fala. Legal. Segunda pergunta, essa personagem com nome e com fala com outra personagem feminina ou ela só fala com homens durante a história? Aí assim, já metade já cai. Porque existe a personagem com nome e com fala, mas ela fala com o mocinho, ela fala com o personagem principal. Ela não tem outras personagens femininas para ela interagir, ela é única. Vamos supor que você responda sim, ela fala com outra mulher, que também tem nome na história. Aí a última pergunta e elas falam sobre algum assunto que não seja homem?
E aí, assim, 90% dos filmes, na época que foi feito a pesquisa, 90% dos filmes não respondia sim. E isso é uma consequência. Então, assim, a personagem não tem. A personagem pode até ter nome, pode até falar, mas ela só fala sobre homem. E por que ela só fala sobre homem? Porque na narrativa, a personagem que tem história, que tem conflito, que é complexa, a gente chama de personagem complexo, o personagem que é multifacetado. Então, ele tem questões familiares, ele tem questões profissionais, ele tem questões internas, né? Ele tem questões emocionais. Então, esse é o personagem complexo, geralmente o protagonista. E aí você tem personagens coadjuvantes que aparecem na história para fazer aquela história acontecer, a história do protagonista. E que é o caso das personagens femininas, que ficam ali ao redor, girando nessa órbita, né? Então, e aí um segundo estudo mostrou que quando são mulheres liderando o processo, liderar, escrever e dirigir, isso se a pergunta sim, a resposta sim, sim, sim é o exato oposto, em 90% dos casos. Claro que, como artista, eu posso escrever uma história que só tem homem, certamente. E o oposto também, você tem filmes de protagonismo feminino maravilhosos, escritos e dirigidos por homem. Eu citaria aqui Persona, do Bergman, Thelma e Louise, do Ridley Scott, Cabiria, do Fellini. Então, não é que não é possível, é absolutamente possível, porque a arte é sobre você transpor, sair de si mesmo e visitar outras existências. Mas a tendência não é essa. A tendência é que quando você vai escrever, você construa ali a partir das suas referências emocionais e pessoais. Então, a conta é muito simples, né? Quanto mais autoras, quanto mais diversidade na autoria, mais diverso será o nosso conteúdo também. E isso é urgente, inclusive, para o mercado, né? Porque se você pensar que a sociedade brasileira é tão diversa, bom, metade, acho que 52% é mulher, enfim, metade é mulher, metade é homem, óbvio, e tem toda a diversidade de raça e de culturas, e essa sociedade começa a consumir o audiovisual enquanto produto, né? Então sai da TV aberta e começa a comprar conteúdo. A pessoa quer se ver, né? Você quer se ver na tela, você quer ver uma realidade que tem a ver com as suas referências, né? Claro que a gente vai lá ver o Guerra nas Estrelas, que tem lá aquela loucura das naves, tudo bem, mas ali dentro daquela fantasia, que não é a vida real, eu quero ver uma mulher, eu quero ver uma pessoa indígena ou negra, ou uma pessoa LGBT que ia mais, porque somos tudo isso, né? Então, como é que eu só consumo um tipo de produto onde só existe um tipo de pessoa? Não vou consumir, então. Não vou comprar, não me vejo. Então, eu acho que essa revolução acontece também via mercado. E imagino que se reflita aí também no direito, né? Porque as questões das pessoas na sociedade também são questões diversas, né? E o quanto de empatia você consegue ter com uma realidade que é totalmente distante da sua e o quanto de empatia você tem quando você vê ali naquela pessoa, você vê a sua mãe, você vê a sua tia, você vê a sua irmã, você reconhece aquele problema, assim, como seu também, né? Então, eu acho que a diversidade só vai fazer a gente evoluir. Então, não sei, falei um monte, acho que podemos trocar um pouco. Então, Vera, daqui a pouco a gente volta para as suas perguntas. Fernanda, acho que a Luciana fala primeiro, né? Entre vocês combinaram dessa forma. Luciana, a palavra é sua, por favor. Eu gostaria de começar agradecendo o convite, cumprimentando o Dr. Rui aqui em nome da ASP, a minha queridíssima amiga Viviane Girardi e todas as pessoas que estão aqui também nos dando esse suporte para que a gente possa fazer desse debate um debate possível e abraçar virtualmente também aqui as minhas companheiras de mesa, Fernanda Barreto e Vera. Nossa, que bom te ouvir, Vera, e começar dizendo que a gente ouvir uma pessoa como você do cinema não é muito diferente, né, do filme que é a vida de quem está no direito e que é mulher. E então começar dizendo da minha alegria de fazer parte desse debate aqui. A gente, antes de iniciar, falava, eu dizia, né, eu sou leiga, né, em matéria de cinema,
apenas um entusiasta e uma pessoa que gosta muito da arte como um todo e que venho, inclusive, compartilhando com Fernanda a importância da arte nas nossas vidas e como ela está nos salvando durante a pandemia, né? Eu acho que se as pessoas duvidavam da arte, da força da arte, da importância da arte, eu nunca duvidei, porque eu sou de uma família de pessoas que vivem da arte, então eu sei como está sendo duro, né, viver esse momento, mas ao mesmo tempo como está sendo sublime entender que a arte ela é fundamental, como o ar que a gente respira mesmo. E dizer que eu venho assim, fiquei pensando em como trazer provocações para esse debate, para essa roda de conversas aqui, nesse mês que é um mês em que a gente para refletir, não só a gente, na verdade, todo mundo para refletir sobre o papel da mulher na sociedade como um todo, no cinema, no direito, em casa, na pandemia, na linha de frente de combate à Covid. Mas esse é um mês muito importante porque esse é um mês em que a gente tem fala, né? Então, a gente tem fala, mas mais do que isso, a gente também tem escuta, porque fala a gente tem o tempo todo, e quando não dão, a gente fala mais alto para ver se a gente é escutada, mas esse é um mês em que a gente também tem escuta. E fiquei pensando em como a gente, eu dizia no começo, hoje de manhã, quando a gente entrou aqui na sala, né, que minha vida está um filme, mas em como a gente ainda, enquanto mulher, se vê num cenário muito parecido com o cenário do cinema. Desde o Eu Também, porque eu desafio aqui uma mulher na área do direito que não tenha, de alguma maneira, vivido algum tipo de situação delicada de assédio, né, de todos os tipos e em todos os sentidos. Começaria dizendo que eu também, né, todas nós, eu acho, mas passando também pela primeira mulher, né? Eu estava vendo os dados estatísticos que estão relacionados ao cinema e a gente tem aí, não sei se vou dizer alguma besteira, mas pelo que eu verifiquei, até hoje somente 5 mulheres foram indicadas ao Oscar pela melhor direção, né? E isso é muito pouco dentro do que é o universo do Oscar e dentro do que é o universo do cinema, mas também no direito a gente vive essa realidade, né? A gente vive essa realidade como no cinema, no sentido de que nós ainda comemoramos pequenos feitos como a primeira mulher que ocupa um determinado cargo, nós ainda somos, embora ocupemos o mesmo espaço em termos de quantidade, né, em termos de políticas, de sentar na cadeira, de assinar os papéis, e como muito bem disse o Dr. Rui aqui na abertura, ele foi muito feliz quando ele comentou, olha, nós temos aqui a nossa primeira mulher na ASP, na condução, numa diretoria que é majoritariamente feminina e dentro da sua estrutura, digamos assim, num coletivo que é paritário, nós ainda não conseguimos alcançar, como no cinema, esses primeiros espaços, esses lugares de poder. Então, por exemplo, aqui essa associação, essa importantíssima associação, que é a ASP, que tem representatividade no país inteiro, é uma associação voltada para a advocacia, né? Assim como a Ordem da Advocacia Brasileira, mas que a gente ainda chama de advogados. E a OAB, diferentemente da ASP, ainda não teve a sua primeira mulher, né, sentada à cadeira da presidência do Conselho Federal, assim como não tem nenhuma mulher, diferentemente da ASP, nenhuma mulher sentada no Conselho Diretivo, né, na direção. Não existe nenhuma mulher na direção do Conselho Federal da OAB. Assim como existem pouquíssimas, 2 apenas mulheres ministras, né, do STF, assim como a gente tem aqui em Pernambuco uma única desembargadora no Tribunal de Justiça, nenhuma desembargadora no Tribunal Regional Federal. E isso é um dado muito preocupante, porque nós, assim como você, Vera, no cinema, né, nós ocupamos os nossos espaços, mas muitas vezes nós também escutamos, né, que mulher não tem tempo para política, que mulher não tem tempo para ocupar determinados espaços de poder porque ela tem outras atividades. E muito do que você disse na sua fala,
né? E que muitas vezes a gente constata no cinema, quando a gente vê determinados filmes que nos inspiram ou que nos provocam, né? Por exemplo, acho que Horas Ela Volta é um filme que fala muito sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, mas mais do que isso, uma coisa que me chamou muita atenção em Que Horas Ela Volta é que ele é traduzido para o inglês como The Second Mother, né? Então a gente tem uma figura da mulher, né, sendo ali a empregada doméstica, mas que é a segunda mãe, e uma mãe, né, que apesar do papel ser um papel que não a gente antipatiza, né, uma figura que a gente antipatiza, mas que é uma mulher extremamente atarefada, extremamente ocupada e que não tem tempo para cuidar dos filhos. E muitas vezes e foi de alguma maneira retratada ou interpretada pelas pessoas como aquela mãe que não tem tempo para cuidar do filho e que o filho precisou ser cuidado por uma babá, por uma colaboradora doméstica. Mas também eu acho que talvez um filme que me tocou muito foi A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, né, um filme mais atual, porque, embora seja um filme que retrate um outro tempo, é um filme em que a gente reconhece muitas mulheres. Né? A gente reconhece muitas mulheres do nosso tempo, do hoje. Né? Quantas e quantas mulheres, como você muito bem disse, não foram anuladas, né? Não foram completamente proibidas de viver as suas experiências, de viver os seus sonhos, e não foram julgadas ao tentar viver esses sonhos em razão de uma imposição de que elas precisavam casar, né, de que elas precisavam construir uma vida, construir uma família, né, e acho que a gente termina costurando muita coisa da nossa vida com o cinema, e eu queria trazer um pouquinho dessa minha inquietação em relação a esse espaço que a gente ocupa dentro do judiciário, porque eu acho, Vera e Fernanda e Rui, todo mundo que está aqui com a gente, né, eu acho que o fato da gente não estar sentando nessas cadeiras, o fato da gente não estar assinando esses papéis com a caneta na mão, né, nos leva muito a essa experiência que você trouxe aqui para a gente do teste de Bechdel. Né? Porque se a gente estivesse ocupando esses espaços, né, talvez a gente tivesse pautas muito mais preocupadas e muito mais voltadas para o protagonismo feminino, né, e que, de alguma maneira, iriam preencher essa dívida histórica que existe com a gente. Né? Porque se a gente não ocupa determinados espaços, a gente não está ocupando esses espaços, não é porque a gente não tem interesse por política, não é porque a gente não conversa sobre política, ou não é porque a gente não tem tempo, né, para a política. E a política que eu estou falando aqui, eu estou falando no sentido lato. Né? Todos os tipos de política, a política que envolve arte, a política que envolve os nossos interesses no legislativo, no executivo e no judiciário. Né? E fico pensando que não nos representa mais estar em espaços, né, que sejam liderados essencialmente por homens. Porque enquanto estivermos nesses espaços liderados essencialmente por homens, permaneceremos figurando nesses papéis, né, das mulheres que são retratadas nos filmes, cujos nomes a gente desconhece, que entram no filme para fazer muitas vezes uma fala, né, que entram no filme muitas vezes para nem fazer uma fala, mas para preencher uma cota. Hoje a gente, no mundo jurídico, especialmente em matéria de advocacia, e acho que a gente precisa alcançar outras instâncias em relação a isso, mas hoje em dia, para a gente preencher determinados lugares, a gente só preenche porque a gente é cota. Né? O Conselho Federal da OAB aprovou finalmente a paridade de gênero em matéria de preenchimento das vagas nos seus conselhos consultivos e, especialmente, aqui fazendo também uma reverência à sua fala, né, também do ponto de vista da questão da raça. Né? Então, há aprovação de cotas raciais também para que a gente constate, para que a gente busque dar voz, né, às pessoas de todas as raças desse país. E eu queria até fazer em relação a isso uma observação, que a primeira advogada, embora a gente saiba, né, que a gente
da vez e voz a Mirtes Gomes de Campos, que foi realmente a primeira advogada inscrita em ordem de advogados e advogadas do país, mas a primeira advogada reconhecida como advogada na história desse país foi Esperança Garcia, que era uma mulher escrava. Então, a primeira advogada desse país era uma mulher negra. Era uma mulher negra que reivindicou muito para ter voz, para ser ouvida, e reivindicou para ter acesso a direitos humanos. Então, eu queria dizer que eu espero muito que, assim como a gente possa ocupar esses espaços, sentar nessas cadeiras, assinar esses papéis com essa caneta, né, no cinema, no audiovisual, nas artes de uma maneira geral, a gente consiga superar realmente os problemas que estão relacionados a assédio, a gente consiga ter mais Agnès Vardas, né, ocupando ali os holofotes mesmo, né, sendo o centro dos holofotes, né, para que a gente tenha realmente assim uma sociedade plural. E acho que a gente realmente não vai ocupar esses espaços simplesmente de dentro dos nossos lugares. A gente realmente vai precisar ir além em relação a isso. E aí eu queria fazer só uma última observação, porque eu quero muito ouvir também Nanda e o debate, né? Só dizer que me emocionou muito assistir Espalhadas pelo Ar, que é um curta seu, que eu acho que, nossa, ele traz... É um filme que, para quem não assistiu, por favor, assista, né? Mas eu queria dizer que, assim, que estar aqui nesse momento, conversando sobre isso e poder fazer essa troca, é como se eu estivesse realmente tirando minha roupa para fumar um cigarro com vocês. E, sem mais, eu passo a palavra para a Fernanda Barreto, os comentários dela. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Eu amo palestrar às sextas-feiras, falar às sextas-feiras para baianos e baianas. Sexta-feira é um dia realmente especial, é um dia diferente, energeticamente, de todos os outros. Então, toda vez que eu falo às sextas-feiras, eu marco esse lugar de fala. Para nós, espiritualmente, é um dia realmente potente. E eu sinto essa potência hoje aqui, né, encarnada nessas duas mulheres que dividem esse painel comigo, na nossa presidente, que eu vi que está nos dando a honra, né, de nos assistir, Viviane Girardi, sem o qual isso aqui não estaria acontecendo, é uma inspiração para todas nós. Rui, muito obrigada pela condução sensível até agora, a condução atenta, e ter homens parceiros nessa luta, que dialoguem com a gente, sem ocupar, obviamente, o lugar de fala quando ele for nosso, né? É uma coisa extremamente importante, porque a sociedade ela é composta de mulheres, homens, gays, trans, lésbicas e pessoas não binárias. A sociedade é plural, como Vera ressaltou, ela é diversa. O mercado precisa se atentar para isso no cinema, na vida, em todas as áreas, e o direito vem tentando se abrir para isso, né? E é sobre um pouco sobre essas coisas que a gente se propõe a conversar aqui hoje, e essa conversa tão importante, tão frutífera. Eu queria começar marcando que, pensando institucionalmente, a gente conversava um pouco sobre isso antes de começar a nossa mesa aqui oficialmente. A Vera trazia uma coisa muito importante. A Vera, que é essa mulher realmente que eu admiro muito, acompanho a carreira, não é porque eu estou do lado dela hoje, foi uma emoção quando eu soube que eu falaria, que eu tinha a oportunidade de compor um painel com ela. Ela colocou uma coisa muito interessante: nós precisamos superar essa aversão por pensar institucionalmente. A gente, de fato, não muda as coisas do ponto de vista macroestrutural, de forma mais sólida, sem avançarmos para as instituições, que também é algo que retoma o final da fala de Lu, quando ela diz que a gente precisa ir além. Então, precisamos de mobilização, precisamos de militância, precisamos de rede social, sim, mas precisamos ocupar lugares como esse, estarmos dentro de associações importantes, estarmos dentro de associações que fazem a diferença em vários aspectos institucionais, e ocupando esses lugares de fala e tendo protagonismo nesses lugares, que é o que Viviane está fazendo hoje aqui na ASP, né, nos possibilitando com essa série de eventos fazermos também. E aí, nesse sentido, eu queria começar marcando que eu e Luciana somos membros de um instituto, que é o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que tem isso como diretriz já há muito tempo. Ele é um instituto que, embora presidido por um homem incrível, por sinal, que é o Rodrigo da Cunha Pereira,
né, um advogado que entende de psicanálise e de arte, uma cabeça absolutamente aberta. A figura mais emblemática do IBDFAN é uma mulher, que é a Maria Berenice Dias, grande arauta, desbravadora dos direitos LGBTQI+, no Brasil, uma mulher que fala e que nos representa muito, né, muito importante para todas nós, e graças a essa possibilidade, né, de integrarmos e construirmos um instituto desse, estamos aqui, eu e Luciana, presidindo uma comissão que é de Direito e Arte, e podendo trazer para o direito a subversão da arte, a sensibilidade da arte. Uma coisa que a gente precisa notar é que a arte ela é muito mais poderosa, muito mais potente que o direito no sentido das transformações, né? Ainda que precisemos do direito para transformar, o direito ele é pensado originalmente como um instrumento de manutenção de coisas. O direito é feito para manter um status quo. Para que a gente rompa essa inclinação do direito, né, que foi atribuída a ele originalmente e ainda se mantém em grande medida, a gente precisa olhar para fora do direito. Por isso é que eu amo tanto, além da arte também, assim como o Lu, marcar minha vida desde sempre. Eu não me entendo sem arte. A arte é o que está me fazendo sobreviver nesse momento, não é o direito. Não tenho nenhuma dúvida, né? Ainda que eu trabalhe com direito todos os dias, eu só não morro de desesperança no país hoje porque eu tenho a arte, indubitavelmente. É música, é livro, é cinema, e isso para mim é poesia, isso para mim impulsa. Mas eu percebo sempre, né, que o direito ele tende a manter as coisas. O direito, até em termos de linguagem, direito é discurso, ele é feito para ser hermético, ele é feito para ser inacessível, ele é feito para travar, e a gente não pode seguir corroborando isso, porque essa inclinação contribui com a manutenção de uma sociedade desigual, de uma sociedade injusta, de uma sociedade sexista, de uma sociedade machista, de uma sociedade transfóbica, de uma sociedade homofóbica. E se a gente quer avançar para além disso, a gente precisa justamente do auxílio, né, da arte, da psicanálise, da psicologia, da sociologia, da antropologia. Então, é muito bom poder dialogar sempre sobre direito e arte. No que tange a mulher no cinema, né, além de tudo que Vera e Lu já falaram, e é muito bonito e importante poder ouvir uma mulher de cinema que ocupa, né, a chefia no cinema, como ela nos explicou aqui, que é produção e direção, né, geralmente é aquilo que compõe o que se chama de conduzir, de chefiar, ocupa, sendo mulher na inteireza dela, né, sendo mãe, como ela pontuou aqui há pouco, estava às voltas com o homeschooling da filha e tudo mais. É interessante notar que, de fato, mulheres no cinema nos ajudam, no direito, a pensarmos as relações de família, a pensarmos o nosso papel no mundo. Eu amo assistir mulheres fazendo cinema, eu amo assistir personagens femininas no cinema, como a Luciana falou, eu quero me ver retratada. Eu assisto filmes dirigidos, protagonizados por homens, sim. Eu me interesso pela visão que os homens têm da gente. Recentemente, eu assisti aquele filme que está em cartaz no streaming, né, na Netflix, A Voz do Blues, com a Viola Davis, numa interpretação soberba. Mas é interessante, né, você perceber uma personagem feminina tão forte e que foi vista como foi vista, em que as características de subversão são atreladas à ideia de um comportamento masculino. Aquilo nos faz pensar em tantas coisas. Quantas vezes a gente precisa se masculinizar para ocupar espaços de poder? E como eu não quero ter que fazer isso, né? Se isso não for do meu desejo, da minha vontade, e a forma de nos ver representadas, quanto mais visões, mais plurais as visões, mais elas vão se aproximar da diversidade que compõe esse mosaico social que é ser brasileira, viver no Brasil, ser mulher no Brasil. Então, eu acho tudo isso muito interessante. Uma coisa que me ocorre sempre no direito, Lu e Vera e Rui, e todo mundo que está nos ouvindo, né, nos dando aí o luxo da sua assistência, eu também não quero mais ser uma mulher que tem que se limitar a falar de certos temas. A gente ainda tem isso, né? Existem temáticas femininas. E, nesse sentido, eu acho muito interessante o exemplo da única diretora ganhadora lá do Oscar em 2010, que é a Catherine Bigelow, que fez um filme falando de guerra. Goste-se dele ou não, o filme não tem uma temática feminina. É guerra ao terror. Não estamos julgando o filme, estamos apenas dizendo que ela ganhou um Oscar com um filme que fala de uma temática que não é feminina. Eu acho isso muito interessante, acho potente. A gente quer falar de tributário, a gente quer falar de empresarial, a gente quer falar de direito administrativo, a gente não quer só falar de questões femininas no direito.
de direito. Eu sou uma advogada familiarista, Lu também, a gente ama o que a gente faz, né? Eu trabalho com o direito das famílias, mas eu não sei e não preciso falar só de famílias, né? Então, essa coisa, e o cinema nos traz isso, nos possibilita esse olhar para a arte. Nós não temos lugar. Nosso lugar é todo lugar, é o lugar, de fato, que a gente queira ocupar, né? Eu acho isso também muito interessante. Eu sempre reflito sobre como o cinema também nos ajuda a enxergar temáticas que são contemporaneamente interessantes para as mulheres, como o abuso sexual, o abuso moral, as relações abusivas. E quanto mais mulheres estiverem filmando e trazendo isso através das telas, mais isso amplia o nosso debate, que é importantíssimo para os direitos das famílias. Relações abusivas, por exemplo, é algo que ganhou uma relevância no debate contemporâneo muito recentemente que não tinha, né? E eu sinto que o cinema ele nos impulsiona, a arte em geral ela nos impulsiona, ela nos dá espaço, né? O movimento, o Me Too veio de um movimento do cinema, né? Da arte, e ele nos deu coragem para trazer isso, como diz Luciana, Me Too. Eu também passei e acho que quase nenhuma mulher dentro do direito não passou. Nós somos de uma época, né, em que muitos escritórios de advocacia nos orientavam a trabalhar vestidas de certa forma, e quando era necessário falar com certos juízes, eles queriam que as mulheres fossem. Isso acontecia. Nós estamos falando de um país que até 2016 não tinha banheiro no Senado Federal para as mulheres. Os espaços não eram preparados, ninguém esperava que nós estivéssemos na política, né? E os espaços que nos foram legados para fins específicos. Até hoje, nos escritórios, né, no meu escritório, pelo menos, e eu comando o núcleo do meu escritório, né, eu sou a comandante, digamos assim, do núcleo da advocacia que eu faço, eu me irrito profundamente e preciso advertir, às vezes, com delicadeza, claro, porque eu estou falando de clientes, homens que vão com suas mulheres, né, para reuniões sobre inventários, sobre questões familiares, e fazem o mansplaining, o interrupting o tempo todo. Não deixam as mulheres falarem. Mulheres independentes economicamente, mulheres que estão ali, muitas vezes, elas bancando, elas pagando a consulta é do interesse delas, e os parceiros vão à frente e querem. Então, como Vera bem ressaltou, o machismo ele está em todos os lugares. Ele é invisível, às vezes visível, infelizmente, mas a maioria das vezes invisível, atuando aí como essa coisa que rege, que orquestra tudo. E quanto mais mulheres puderem fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, falando, se expressando, pensando sobre, produzindo sobre, seja na academia, seja no cinema, seja no teatro, seja na medicina, mais chance a gente tem de ir minando essa estrutura viciada originalmente por racismo, machismo, sexismo, homofobia, transfobia, que é uma estrutura tão nociva que custa a saúde mental, a vida, a felicidade de tantas e tantos de nós. E eu queria, né, concluir dizendo que já avançamos muito, de fato, mas ainda há muito a avançar no direito, no cinema, na vida, no ser mulher. Precisamos seguir reivindicando os espaços que são também nossos, não apenas nossos, mas também nossos. Não é uma questão de querer ser mais, é uma questão de implementar um princípio constitucional fundamental, que é a isonomia. É direito de todos nós, e como Vera disse, raciocinar como direito é muito importante, aprender a reivindicar esse direito. Então, é muito feliz para mim poder estar aqui ao lado de duas mulheres brilhantes, que têm voz, que ocupam seus espaços e que são felizes e conscientes da importância de representar outras mulheres. E fico aqui à disposição de todos para eventuais perguntas, enfim. Fernanda, muito obrigado, né? Realmente é interessante ver a experiência, é uma verdadeira catarse, poder expor a batalha e o sofrimento todo da carreira. Vocês são mulheres bem-sucedidas profissionalmente, as três, né? Mas é importante expor que esse não foi um caminho fácil, foi um caminho de pedras. E quantas não terão ficado pelo caminho e não chegaram até onde vocês estão, né? Mas antes de passar a palavra para a Vera, para que ela possa até fazer um comentário que queira a respeito das falas da Fernanda e da Luciana, eu queria observar o seguinte: nós vamos até às 11 horas, que a Vera tem um compromisso após as 11, então nós vamos até às 11, então temos ainda alguns minutos. Então, caso haja também pessoal que está nos assistindo queira fazer alguma pergunta, o chat serve,
pode ser feita pelo chat que eu transmito. E eu queria, além de abrir a palavra para a Vera para comentar, eu queria até fazer uma pergunta específica para a Vera, também me valendo um pouco da posição de representante do público nessa mesa, que é a seguinte, Vera, a gente conversou um pouco da questão do papel da cineasta, da líder de projetos audiovisuais, mas eu queria ouvir você um pouco enquanto roteirista. Eu confesso que como o direito é muito árido, né? A gente tem um trabalho muito técnico, muito burocrático, eu acho fascinante o trabalho de criação e, sobretudo, o trabalho de criação meio literário que se consubstancia no roteiro, né? Eu queria ouvir um pouco você. Você tem roteiros importantes com personagens femininas, não só complexos, mas, sobretudo, em fase de passagem, em fase de transição, em fase a mulher jovem que está se enfrentando pela primeira vez essa realidade de uma sociedade que ainda é preconceituosa. Eu queria ouvir um pouco você sobre o seu processo criativo enquanto roteirista. Você, quanto isso, a tua experiência pessoal, o teu diálogo, o fato de você também, evidentemente, ter uma formação acadêmica em cinema, deve ter uma cultura cinematográfica vastíssima, uma cultura literária. Como é que isso tudo converge no teu trabalho de roteirista? Bom, primeiro, parece que a reunião que eu tinha agora às 11 está sendo desmarcada porque uma das pessoas está positiva, era uma reunião virtual também, está positiva para a Covid, está se sentindo muito mal, está com sintomas, então eu acho que a reunião está sendo desmarcada, infelizmente, claro, mas a gente teria mais um tempinho aqui para conversar, o que é bom. Bom, muita coisa, né, que eu ouvi aqui. Antes de falar sobre o processo criativo, eu queria dizer que tem um aspecto da vida da mulher na sociedade que eu acho que o direito de família deve tratar, imagino eu que é o direito de família que trata, que é o da alienação parental, né, da ausência do homem no seu papel de pai, e o quanto isso acaba onerando as mulheres brasileiras de uma maneira impensável, assim, e não só quando o pai é ausente literalmente, né, quando ele realmente sequer registra a criança, mas quando ele existe, mas ele é ausente no cuidado, né, com a criança, no cuidado com a casa e no pensamento do cuidado com a casa, né, porque as mulheres de todas as classes sociais, quando chegam em casa, ainda tem que se deparar com o trabalho doméstico. No caso das mulheres que têm uma renda mais alta, que têm profissionais que cuidam da casa por eles, gosto muito de falar por eles, né? Porque às vezes a gente fala, precisa de uma babá para ajudar a mãe, precisa de uma creche para a mãe deixar a criança. Fala, nossa, só a mãe que precisa da creche? Né? Ou é a família que precisa de uma creche? Né? Ou é a família que precisa de uma ajudante? Então, a gente, sem querer, já usa o termo assim, né? Então, quando a mulher é de uma classe mais alta, a família é de uma classe mais alta e tem profissionais que cuidam da casa, ainda assim o pensamento do cuidado é todo da mulher. Então você precisa chamar o encanador se quebrou alguma coisa, você tem que buscar o filho na aula de música, depois tem que marcar. Esse pensamento é todo feminino, né? Mesmo quando o pai é presente. Então, tem uma questão que imagino que seja do direito da família, que é o quanto as tarefas não são divididas, e imagino que no momento de litígio, de separação, de herança, tudo isso vem à tona, né? Porque existe um trabalho invisível e não remunerado da mulher. A Judith Butler, que é uma filósofa, fala muito disso, do trabalho do cuidado, né? O trabalho do cuidado com as crianças, com a casa, que é um trabalho essencial para a economia, porque sem ele a economia não anda, né? E é um trabalho milionário, porque se as mulheres fossem remuneradas pelos serviços que elas fazem de cuidado, a economia quebrava. Da maneira como ela está, não é? Então, eu acho que cabe sim ao cinema e à arte debater isso, e cabe às pessoas que compreendem, que se dedicam ao direito, entender como os homens, enquanto agentes sociais, se obrigam, têm de se obrigar a essas tarefas, a essa carga mental, a essa carga emocional, não é? Com a criação dos novos cidadãos. Criar uma criança não é uma tarefa sentimental só, é uma obrigação social. Você está criando um novo cidadão, e esse cidadão vai refletir a sociedade daqui a alguns anos. É uma tarefa essencial. Por que ela é só da mulher? Por que ela é só da mãe? Né? A gente precisa debater isso e, se não for por bem, por mal, obrigar os homens
a cumprir as suas questões enquanto pais, enquanto criadores, né, daqueles seres humanos. Enfim, precisei fazer esse adendo aqui. E acho que, claro, quando a gente cria um roteiro, vem tudo isso. Eu estou vendo aqui no chat, as pessoas falando de alguns filmes, eu não sei se era para olhar o chat ou não, é que está piscando aqui. Falaram do Cheiro do Ralo, que foi um filme que eu fiz assistência de direção, que é um filme onde o personagem principal é uma pessoa deplorável, é um homem totalmente deplorável em todos os aspectos, inclusive extremamente machista, e é um filme inspirado na literatura do Mutarelli, do Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista e escritor brilhante, muito ácido, muito irônico. Então, é preciso entender que o que tem ali são críticas, é muito sarcástico, né? O sarcasmo é uma maneira de você criticar aquilo que você vê de errado de uma maneira um pouquinho mais indireta. Hoje em dia, a gente entende pouco a ironia, né? Às vezes eu vejo uns debates assim acontecendo, eu falo, gente, mas a pessoa foi irônica e ninguém entendeu e vira a maior briga. Mas que é uma das maneiras de escrever também. Eu acho que eu uso pouco nos meus roteiros. Todos Nós, que é a série que está no ar na HBO, é um roteiro mais jovem, a gente chama de jovens adultos, young adults, que é um nicho de mercado. Então, ele tem coisas muito específicas dessa idade, dessa geração ali, de uma classe média urbana brasileira. Uma personagem é uma pessoa não binária, uma jovem não binária, uma pessoa jovem não binária de 18, 19 anos, e uma garota e um rapaz. O rapaz é gay, a garota é hétero, então tem 1000 questões ali de comportamento. Tem um pouco de ironia também, de piada, porque ele é uma comédia dramática. Assim como o Amores Urbanos, que é esse longa que eu escrevi e dirigi, também é uma comédia dramática, onde existe humor, existe piada, ironia, ainda que os assuntos sejam muitas vezes assuntos sérios, assuntos dramáticos, né? Eu gosto muito de misturar esses dois lugares da dramaturgia, porque eu vejo a vida é assim, né? A gente está aqui falando de um assunto super sério, de repente faz uma piada, vê uma coisa horrível e de repente vê uma coisa maravilhosa. A vida ela não tem um tema só, né? A gente não vive no drama ou na comédia. As experiências são múltiplas e são a todo momento, né? Mesmo num dia mais triste, você pode rir de alguma coisa. Então, eu gosto muito desse gênero. O meu próximo longa é um longa, por outro lado, dramático, que se passa em 1968, retrata a Batalha da Rua Maria Antônia, que aconteceu. Os estudantes de filosofia da USP entraram em confronto armado com uma milícia pró-ditadura que tinha como base a Universidade de Mackenzie. Gosto de deixar claro que não eram estudantes contra estudantes, os estudantes do Mackenzie têm também um papel muito importante na luta contra a ditadura. Então, o CCC, o Comando de Caças Comunistas, era uma organização paramilitar infiltrada ali no Mackenzie, né, no direito do Mackenzie, inclusive, mas que de maneira nenhuma representava a totalidade dos estudantes mackenzistas da época, nem de hoje. Então, é um drama que retrata inspirado nesse evento real. A personagem principal, quando eu comecei a escrever essa história 10 anos atrás, era um garoto. E tinha alguma coisa que não encaixava direito no que eu estava construindo ali para ele. E aí, depois de participar de um workshop de roteiro, feminista, inclusive, onde as palestrantes propunham um exercício. Vocês todos, todas e todos que estão escrevendo agora, façam um exercício. Peguem esse personagem e troquem o gênero. Façam que ele seja uma mulher. Só para ver o que acontece. Se melhora, se piora, se fica estranho. É um exercício só. E aí eu fiz isso com o roteiro e se consolidou totalmente. Tudo que estava mal resolvido ali para o personagem, ele aconteceu. Porque eu acho que eu estava escrevendo uma personagem feminina e insistindo em colocar como um rapaz. Então, a protagonista é uma mulher, uma garota, uma jovem estudante de filosofia. Tem outros personagens ali, homens e mulheres no entorno. Então, eu acho que a questão de gênero ela acaba perpassando tudo, né? Naquele momento, assim como hoje, ser uma militante, ou ser uma estudante de filosofia, ou ser uma estudante de direito, mulher era ainda mais difícil do que ser um estudante. E na dramaturgia, a gente trabalha com conflito. Aristóteles, que escreveu uma das obras-primas sobre a dramaturgia, que chama Poética, ele fala que o personagem se conhece, você constrói um personagem, você reconhece ele, sabe quem ele é,
quando ele toma decisões irreversíveis sob pressão. Então, quando você está construindo um personagem, você tem que colocar esse personagem para tomar decisões que não tem volta e que são feitas no calor da hora, tem que decidir agora. E esse é um pilar muito forte na construção de personagem, né? Nesse filme, no meio de uma batalha, no meio de uma ditadura, tem 1000 situações assim, onde os personagens têm que escolher tudo ou nada naquele momento. E eu acho que quando você coloca, no meu caso, né, quando eu vou construir as minhas personagens, são todas protagonistas femininas, nos curtas, no longa, nesse novo longa, em Todos Nós tem um rapaz e 2 pessoas, uma não binária e uma mulher, então são 3 protagonistas diversos assim também. É mais interessante, porque a pessoa que está fora do que é o padrão, ela tem muito mais conflitos. Essas decisões que ela tem que tomar com urgência, irreversíveis, tem mais fatores ali. Quanto mais dentro do padrão da sociedade essa pessoa está, menos problemas ela tem. E problema é uma coisa muito importante para a dramaturgia, porque é resolvendo problemas, é superando problemas que nós, humanos, nos entendemos, evoluímos, né? Então, quando você vê uma história, num livro, num filme, você termina de ler ou de assistir aquele filme e a conclusão daquela história te trouxe um crescimento, uma reflexão, uma dúvida também. Às vezes na arte também, às vezes não tem resposta, né? Se coloca ali um problema e você vai para casa com ele para ver o que você faz com aquilo. Então, essa provocação da narrativa, o quanto a narrativa nos provoca de transformação e de reflexão, ela depende da complexidade desse personagem. E aí eu acabo tendendo a escrever personagens com muitas questões. Quanto mais questão, melhor. Vera, e no filme da Elise, em que você estava, tinha uma personagem real, uma figura real. Como é que foi esse processo? Qual que é a margem de criatividade sua em respeito à pessoa, né, tão marcante da Elise? Como é que foi isso? Esse processo da Elise foi interessante, porque quando eu cheguei no roteiro, o Hugo Prata, que é o diretor e que escreveu o primeiro tratamento do roteiro, ele estava buscando, ele já tinha feito um outro tratamento também com o Luiz Bolognese, que é um outro grande roteirista do audiovisual brasileiro, e eles procuravam, em algum momento eles entenderam que, nossa, mas que estranho, né? Uma biografia da Elise, não tem nenhuma mulher escrevendo esse roteiro, tem alguma coisa esquisita. E aí eu li o roteiro já era muito bom, claro, porque eles são profissionais muito bons, e o Hugo tem uma conexão com a família da Elise muito forte também, conhece os herdeiros e tal, é amigo. E aí realmente tinha questões ali que eu questionei tanto do ponto de vista feminino, né, assim, de quanto a Elise estava muito conectada aos homens ali naquela narrativa, do quanto o personagem principal, o Bosco, que é o homem com quem ela se casa, tem os filhos, era retratado de uma maneira muito dura ali. Claro, ele era, na vida real, conhecido como um grande mulherengo e tal, mas a verdade é que ele casou na igreja com a Elise, né? Então, dentre todas essas mulheres que passaram pela vida dele, essa abalou alguma coisa ali, assim, fortemente. E aí eu falei, vamos falar sobre essa história de amor com um pouco mais de cuidado, de amorosidade aí, né? Dentro de todos os conflitos e problemas que aquela relação tinha. E aí, claro, que você passa por momentos, né? Tem uma cena do filme, vou tentar não dar spoiler, que a Elise liga para ele, e quando eu propus essa cena, o Hugo falou, mas isso não aconteceu, a gente não sabe se ela ligou ou não. Ela não ligou, quer dizer, não se sabe que ela ligou para alguém nesse momento da vida. Sim, mas isso representa um macro da relação, né? Então é uma não verdade que na verdade que traz uma verdade sobre essa relação, né? Então o roteiro tem disso, assim. Claro, se a gente fosse botar na biografia que, sei lá, Elise casou com o Tom Jobim, isso não faz sentido nenhum, isso não aconteceu, certo? Mas se eu estou ali aprofundando a relação dela com um personagem que de fato foi marido dela na vida real, claro que eu vou criar cenas que não necessariamente aconteceram, até porque a gente não tem acesso, né, à vida íntima de fato, a gente estuda, pesquisa, mas cenas íntimas onde só existiam os dois são criações nossas, né, dos roteiristas. Eu acho que o mais importante ali foi ser fiel
ao que a Elis representa enquanto artista, enquanto mulher na nossa cultura. Então é um jogo de... Eu acho que eu entrei no roteiro para trazer esse segundo olhar, não tão sobre a realidade objetiva e mais sobre a realidade no sentido simbólico, né? do que essas pessoas, do que essa mulher simboliza para nós. E foi uma coincidência, ou talvez não coincidência, o meu segundo curta, o Elo, eles estão disponíveis no Vimeo, ambos, espalhadas pelo Arielo. Ele se retrata a primeira decepção amorosa de uma adolescente no dia em que Elis Regina morre, lá em 82, que foi o ano que eu nasci. Então, passar as pessoas comentando essa morte, essa pessoa que morreu e a protagonista, que é uma menina, não sabe direito quem é, isso perpassa um pouco a história, justamente porque é uma mulher muito marcante na cultura, nas nossas mães, né, as mulheres com 60 e poucos hoje, assim, que eram muito fãs, e a geração herdeira, eu e agora minha filha. Então, acho que eles têm essa força. Então, já por 2 vezes eu falei dela. E acho que era uma mulher que falava e agia e vivia um feminismo muito autêntico, menos teórico e mais na prática da coragem e da maneira de se impor enquanto ser pensante, né, e agente da sociedade. Aquele livro do Zé Marcelo Boscoli, né, Elis e Eu, é emocionante, né? Porque a gente vê um menino, né, a criança, vendo a mãe, que era um ícone nacional, uma mulher perseguida pela ditadura, com todos esses problemas com o pai, com o primeiro marido. É realmente uma figura incrível, né? Mas olha, como nós temos, apesar de termos conseguido uma cancha, já que não tivemos para as 11, mas nós temos para as 11h15. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra para os comentários finais da Luciana, depois da Fernanda, e aí a gente fecha com você, Vera. Então, Luciana, você tem a palavra, por favor. Obrigada, Rui. Nossa, gente, eu na verdade, vou ser só agradecimento mesmo, porque foi uma manhã de muito aprendizado, foi uma sexta, como muito bem disse Fernanda, hoje realmente é um dia especial, é um dia muito bom da gente, enfim, da gente celebrar a vida mesmo, mas foi... Eu estou aqui extasiada, porque se eu já era fã, se eu já era fã da Vera, agora mais ainda, sobretudo por ser essa mulher que representa uma força muito importante nesse espaço, que é o espaço, ocupar esse espaço, que é o espaço do cinema. Espero que vocês também tenham aproveitado como eu, e eu espero poder voltar para a gente continuar debatendo essa temática, não só no mês de março, mas ao longo de todo o ano, e só assim ratificar o que eu disse, né? Hoje esse é um mês em que a gente tem um espaço de fala e que a gente tem a escuta, mas a gente precisa também de vozes ao nosso lado, a gente precisa realmente de uma sociedade mais consciente de que o espaço no cinema, o espaço no direito, o espaço em todos os segmentos, em todas as áreas, eles precisam da gente, né? E esse discurso, esse debate, ele não pode ser só feminino. Todas as vezes que eu sou chamada para participar de eventos voltados para e dedicados ao mês em que se constata, né, quanto nós mulheres ainda precisamos alcançar e galgar outros espaços, eu sempre presto muita atenção na plateia, né? Eu sempre presto muita atenção em quem está nos escutando, né? E é sempre um público predominantemente feminino, mas a gente precisa que esse público ele seja muito também masculino, para que a nossa voz chegue nesses outros espaços, para que a gente possa também, enfim, né, ter aquilo que a gente merece. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, por ter aprendido, por ter escutado tanto, e muito obrigada pelo espaço de fala. Um abraço para todas e todos e todes. Obrigado, Luciana. Fernanda, por favor, a palavra é sua. Eu também queria, em primeiro lugar, agradecer de novo, penhoradamente, muito, né, ao convite da Viviane, a condição de Rui e a possibilidade de ter babado aqui, ouvindo Vera, que realmente, além de ser uma cineasta brilhante, ainda é uma palestrante incrível, explica todo o pensamento dela com imensa clareza, né, de forma muito pontual, muito, muito direta, muito bom lhe ouvir, Vera, de verdade. Luciana, eu não preciso dizer, porque é minha amiga e é uma pessoa que
Eu troco todos os dias da vida e agradeço todos os dias por poder trocar, porque aprendo com ela sempre. E só para finalizar, eu queria pontuar que Vera trouxe aí uma questão que eu pensei em contemplar na minha fala e na empolgação acabei esquecendo, que é essa questão da paridade de gênero no que tange a criação de filhos. Eu tenho dito, e isso se tornou uma bandeira, Lu sabe, para mim, mais recentemente, de 2 anos para cá, sobretudo, que nós não temos a possibilidade nenhuma de atingir efetiva igualdade de gênero real, substancial, enquanto a criação de filhos ainda for majoritariamente responsabilidade da mulher. Porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de espaço, a gente precisa de possibilidade de criar, de ocupar espaços de poder, de produzir, e para isso a gente precisa dividir tarefas, a gente precisa dividir a tarefa principal que existe, a mais complexa da vida, que é criar um ser humano. Então, enquanto as mulheres forem vistas como as naturais, né, formadoras de seres humanos, porque biologicamente assim o são, né? Então, já que ela gesta, só que maternidade vai muito além de gestar, paternidade vai muito além de ser um sêmen, a gente sabe disso, e o direito contribui sensivelmente para essa mudança, junto com a psicanálise e a coisa das funções, né? Paternidade e maternidade são essencialmente funções. A gente hoje consegue trabalhar com isso. E a gente precisa, de fato, trabalhar pela guarda compartilhada e pela alternância de residência. Né? As mulheres precisam se abrir mão desse controle que foi ensinado a elas, que era delas, e que o reino delas é o reino da casa, é o reino dos filhos, e entender que, dividindo, a gente tem muito mais possibilidade de estar no mundo e ocupando os espaços que a gente precisa ocupar para fazer a diferença. Então, eu acho que essa mensagem final da Vera, trazendo esse tema, né, é, de fato, uma mensagem muito importante. Abandono paterno é um problema seríssimo, né, tanto o abandono total quanto a presença ausente de quem realmente não está junto, não cria. Pai não ajuda, pai é pai. Pai tem que estar o tempo todo exercendo a função, assim como mãe. Não há descanso, né, para essa tarefa. Enfim, e queria dizer de novo da minha alegria de poder estar aqui hoje ouvindo essas mulheres brilhantes e agradecer a todas, todos e todos que nos ouviram também. Vera, você, por favor, para seus comentários finais, por favor. Agradeço demais, agradeço também, vocês são muito generosos falando de mim, assim, obrigada, e também foi uma aula ouvi-los, e quero agradecer ao Rodrigo de Castro, que acho que me indicou para esse bate-papo, que é um advogado aqui de São Paulo. O Rodrigo também, que já tinha me chamado para uma live para conversar com o mailing dele, isso no começo da pandemia. Quero parabenizar vocês por fazerem esses convites a pessoas de outras áreas. No cinema eu vejo pouquíssimo isso, assim. Raramente a gente faz um debate com pessoas de outra área, que é uma coisa tão enriquecedora, né? Ouvir pessoas que conhecem outros meios, que têm outros conhecimentos. Então, eu fico admirada e só posso dar os parabéns. E acho que a Fernanda, o que ela diz sobre a equidade, passa sim por isso. Acho que devemos começar a pensar em todas as expressões que a gente usa, todas as maneiras que a gente se coloca, porque a linguagem tem muito poder, ela é reflexo de pensamentos e de não pensamentos, coisas arraigadas, como, por exemplo, isso, a criança está ali porque foi abandonada pela mãe. Eu sempre falo, pela mãe? Só pela mãe? Foi abandonada pelos pais, né? Assim, o abandono é duplo, assim, nunca é de uma pessoa só, ou é isso, precisa de creche para mãe só. A gente precisa começar a se corrigir, porque quando a gente se corrige, a gente para pensar, por que eu falo isso? Né? Da onde vem? E essa linguagem pode, enfim, nos revolucionar mais até do que a gente imagina. E eu acho que também é fundamental a gente entender que a gente tende a tratar o trabalho de cuidado como um trabalho inferior, né? Um trabalho café com leite. E o que pode ser mais importante do que a criação de um cidadão? Que amanhã será o cidadão agente da sociedade. Não existe uma tarefa mais importante que essa. Essa é a verdade. Então, você, homem, ao abdicar da criação do seu filho, você está abdicando da tarefa mais importante da sua vida, que é o legado que você deixa para a sociedade. Essa pessoa vai ser uma pessoa correta, de caráter, uma pessoa bem formada, uma pessoa que vai enriquecer a sociedade ou vai prejudicar mais ainda a sociedade, que já está prejudicada? Essa tarefa é nossa como responsáveis. Então, vamos dividir isso, é uma tarefa importantíssima e belíssima, né? Acho que talvez nada do que a gente faça profissionalmente vai chegar ao tamanho dessa responsabilidade.
Então, dividir vai ser maravilhoso. Obrigada, gente. Então, vou ficar aqui com esse papo na cabeça e foi uma aula também. Obrigada. Muito obrigado, Vera. Eu disse a vocês que eu atuava nessa mesa como juiz de futebol. O bom juiz é aquele que nem aparece, né? Mas eu só vou me permitir, até porque eu não tenho lugar de fala, eu sou homem, branco, cis, mas eu queria só fazer um registro, tá? Um registro pessoal que talvez tenha vindo por causa dessa história da Elis Regina e da referência ao livro do José Marcelo. Eu queria falar um pouco da minha mãe. Minha mãe era advogada, o sonho dela era ser juíza, meu pai era juiz de direito em São Paulo. Quando minha irmã mais nova, éramos 3 filhos, minha mãe, enfim, trabalhava meio período no escritório de advocacia, né? Trabalhava na hora que eu estava na escola. Isso foi muito difícil, né, na carreira dela. Mas quando minha irmã mais nova fez 12 anos, ela falou: vou realizar meu sonho, eu quero ser juíza de direito também. Na época, não havia uma mulher juíza de direito no estado de São Paulo, que tem mais de 1.000 juízes, né? Não havia nenhum. A solução dela, havia juízes no estado da Bahia, lembro que à época havia juízes no estado da Bahia, nesse ponto a Bahia foi pioneira. Minha mãe falou: vou ter que prestar no estado do Rio de Janeiro. Prestou, foi perseguida no concurso, ficou em último lugar no concurso e, com isso, foi nomeada para uma comarca na fronteira com o Espírito Santo. Essa mulher saía de São Paulo, nós íamos à rodoviária de São Paulo, segunda à noite, punhamos num ônibus-leito, ela varava à noite, acordava na comarca, fazia o seu expediente, na sexta-feira voltava de ônibus. 3 anos dessa vida. Conseguiu, com muito esforço, promoção para a comarca de Resende, na fronteira, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Ali, mais próxima, aí ela começou, durante a semana, às vezes terminava o expediente, ela vinha a São Paulo, porque um filho precisava de um apoio na escola, e foi uma vida de enorme sacrifício, mas de realização profissional. Ela era uma mulher feliz. Ela conseguiu, houve o apoio de meu pai, que também, na época, já era até desembargador em São Paulo, ele teve esse apoio, mas, infelizmente, o esgotamento físico levou a uma debilidade física, ela acabou falecendo com 45 anos. Então, o que eu queria deixar de registro é o seguinte: o machismo mata. Isso a gente... E mata não apenas pelo feminicídio, que é uma peste tão grave quanto a pandemia de Covid. Ele mata por isso, por impor a mulheres sacrifícios pessoais e físicos que consomem, às vezes, a mulher. Então, eu só queria deixar esse registro, uma homenagem que faço à minha mãe, né? E agradecimento a todos. Muito obrigado a todos, em nome da ASP. Até logo.